Olá, eu sou o Douglas e hoje vou apresentar para vocês como operar o processador de alimentos da Samick CA31. Vou começar falando pelo painel muito simples, intuitivo, fácil de operar. Ele conta com apenas dois botões, o botão de parada e o botão de operação, para iniciar a operação. Aqui vocês conseguem identificar dois LEDs, o LEDzinho que ele mostra que está ligado à energia elétrica, à corrente elétrica, e o LEDzinho que ele vai se acender quando o equipamento estiver em operação, que ele tem um sinal de alerta que é para mostrar que ele está em funcionamento, que é perigoso manusear de forma inadequada o equipamento. Tá joia? Então aqui ó, eu vou apertar o botãozinho de ligar para vocês verem ele entrando em operação. Muito simples, operação, botão de pausa, ele volta para o estado inicial. Inicia e pausa. O processador da Samick CA31 conta com duas entradas de alimentação. A entrada principal, no caso, seria essa maior. Então você posiciona o alimento aqui dentro desse bocal. Quando abaixar a alavanca, ele inicia a operação ou pelo toque no botão aqui no painel. E possui também essa entrada auxiliar para alimentos mais finos, para você conseguir colocar por aqui, utilizando o bastão para empurrar o alimento. Tem esse bocalzinho menor também para alimentos mais compridos. O CA31 conta com dois sensores de segurança para proteger o operador. Conta com um sensor magnético na tampa maior e conta com um sensor na tampa de alimentação. Tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês que se eu acionar o equipamento e levantar a tampa de alimentação, ele vai acionar o sensor e vai parar. Então perceba que ele tem uma distância de segurança tranquila para o operador manusear e não ter perigo de se acidentar. Tá? Eu vou baixar a tampa de alimentação, vocês vão conseguir ver que não tem como o operador ter contato com a lâmina. Tá? Fica um espaço bem pequeno aqui que não tem como o operador ter contato com a lâmina em acionamento. O sensor magnético que eu falei anteriormente, posicionado nessa região do equipamento, ele vai travar o equipamento quando não tiver o contato de uma peça com a outra, da tampa superior com a base do equipamento. Sendo necessário o fechamento da tampa para poder voltar à operação. Vou falar agora para vocês um pouquinho dos discos que podem ser utilizados como acessórios no processador de alimentos da Samick, o CA31. Vou deixar aqui aberto para facilitar a demonstração para vocês, tá? Primeiro aqui eu tenho o disco de corte Julienne. Ele possui essas laminazinhas posicionadas de lado uma da outra aqui, com uma lâmina superior para poder fazer o corte Julienne, macarrãozinho que o pessoal costuma chamar por aí. Para colocar esse disco no equipamento é muito simples. Sempre utilizar essa pontinha do disco para baixo, vai colocar no equipamento, um toquezinho rotacionando o disco, ele já encaixa. Faceou aqui o disco com o eixo do equipamento, perfeito, tá certinho para operar. Agora eu vou falar para vocês o disco de lâmina curvada, indicado para alimentos mais delicados, devido à sua área maior de contato com o alimento, para não amassar. Isso aí para alimentos tipo tomate, cebola, folhas, para ter um corte mais delicado e não amassar o alimento, não ter um corte muito brusco, tá? Mesma coisa que os outros. Posicionou aqui, deu um toquinho, faceou, pronto para uso. Por último, mas não menos importante, o disco de lâminas onduladas. O princípio é basicamente o mesmo dos discos de lâmina reta e curvada, porém elas têm a ondulação na lâmina justamente para um corte mais ornamental, mais bonitinho, mais apresentável. Tá? O encaixe é o mesmo, colocou aqui, rodou, faceou, pronto para uso. Vou falar um pouquinho das grelhas que você pode utilizar no equipamento da Samick, o CA31. Tá? Aqui eu tenho uma grelha palito, por exemplo. A gente tem a grelha para cubo e a grelha para purê. Tá? O encaixe delas também é muito simples, como dos discos. Possui duas aletinhas aqui na grelha para encaixe. Tem os espacinhos também no equipamento para fazer o mesmo. Colocou aqui, faceou, não tem muito segredo. Se por um acaso eu encaixar do lado contrário, não tem problema. Ele é simétrico para encaixar dos dois lados. Basta colocar, está pronto para uso. Com o CA31 da Samick, você tem à disposição mais de 40 tipos de discos diferentes
mudando espessura de corte de um para outro, tá? E em uso combinado você pode chegar até mais de 70 tipos de cortes diferentes com a combinação desses discos. Então aqui, por um exemplo, vou mostrar para vocês como se a gente fosse fazer um cubinho pequenininho de 8 mm para vinagrete. Então com uma grelha de 8 mm, 8x8, a aletinha aqui encaixou, belezinha. E bem por cima dela eu vou colocar um disco de corte de 8 mm. Por que eu vou usar esses dois? Vocês podem estar me perguntando. Aqui encaixou bonitinho. O alimento vai entrar pelo equipamento, vai passar primeiro com a rotação do motor, passar primeiro pelo disco de cima de corte e depois fazer entre aspas, prensa, assim, vai empurrar esse alimento pela grelha para poder fazer os cubos. Então, por isso a necessidade de você usar dois itens diferentes para poder fazer um corte combinado. Isso para cubo, para palito, para purê, é sempre um disco por cima com uma grelha por baixo. Aí você só vem aqui, fechou a máquina, está prontinha para uso. Vou mostrar agora desmontando um conjunto do processador de alimentos, tá? Abri aqui a trava, levantei a tampa, sempre com muito cuidado para estar tirando o disco, porque você pode estar se machucando, porque as lâminas são muito afiadas. Então sempre tentar forçar um pouquinho o disco assim, rotacionando, que ele sempre tenta sair já do eixo devido à trava que tem nele. Então forcei aqui um pouquinho, ele tentou levantar, já consigo vir aqui, ó, e tá tirando o disco sem muita dificuldade. Tá? Então aqui eu tirei o disco de lâmina reta do corte, tá? E para tirar depois da grelha de cubo, com cuidado também, mesma coisa, sem muita dificuldade. Vou mostrar para vocês agora como que a gente pode higienizar o disco de cubo, tá? Lembrando que esse acessório que eu vou mostrar para vocês, ele é só do kit do cubo para 8 e 10 mm. Os cubos maiores você não tem esse kit à disposição, você pode utilizar a pressão da água da própria torneira ou com alguma coisinha você consegue estar empurrando a sujeira e estar higienizando fácil, que são cubos maiores. Cubos menores é bom estar utilizando esse kit justamente por ser quadradinhos bem pequenininhos. Belezinha? Então aqui, ó, o kit de limpeza tem duas partes. Tem a base de limpeza e tem a peça que vai estar limpando a grelha propriamente dita. Então posicionei aqui a base com as aletinhas para baixo. Eles têm um encaixe perfeito aqui no conjunto. Ó, encaixou, tá? Eu vou travar ele aqui. Então aqui ele está travadinho, ele não vai cair. Então aqui tem essas duas aletas no centro do disco. Mesma coisa aqui também no disco de limpeza. Então tem as duas aletas, elas vão se encaixar na parte central. Então aqui eu tenho número 1 e número 2, o que quer dizer que são duas posições de limpeza, para não ficar nenhum furinho, nenhum quadradinho para trás. Então aqui coloquei de um lado, vou retirar a parte superior, rotacionar e encaixar do outro lado para fazer a limpeza. Com isso você consegue retirar todo o alimento que vai estar posicionado dentro da grelha, ele vai cair todo nesse depósito e você consegue estar reutilizando ele e não ter perda nenhuma. Falar um pouquinho agora de como higienizar o processador de alimentos da Samick, o CA31, que é muito simples, muito fácil. Aqui na primeira tampa de alimentação, eu tiro essa travinha aqui, tirei a primeira trava, essa tampa, essa alavanca, ela sai inteira. Então, essa peça aqui a gente pode colocar direto na pia para higienizar, tanto ela quanto o socador quanto a trava, sem muita dificuldade. A tampa maior, tá? Mesma coisa, eu tenho uma trava aqui do lado, um pino do lado de acionamento e a travinha daqui. Então, eu vou retirar esse pino, faço como o outro, abro a travinha aqui, mesma coisa, essa peça inteira eu consigo estar colocando na pia para higienização. Aqui dentro do equipamento também, muito simples de limpar, sem muita dificuldade. Aqui a gente tem um disco expulsor. Esse disco ele acompanha em todos os equipamentos de série. Na verdade, esse disco vai fazer, por isso o nome expulsor, ele que vai fazer o alimento ser jogado para fora do equipamento, tá? Então na produção é esse disco que vai fazer a operação junto com a rotação do eixo, vai jogar o alimento para fora. Então, só levantar ele sai pronto para limpeza também, mesma coisa. Aqui dentro do equipamento, muito simples. Você pode vir com uma buchinha
está esfregando o equipamento, se for necessário, ou com um Perfex produto de limpeza. Pode vir com a buchinha, ele tem os canos arredondados para não parar nenhum alimento. Vem com um copinho de água assim com cuidado, dá para jogar aqui um pouquinho de água, ele vai poder se limpar, vem, seca ele. O equipamento ele é resistente à água, então se cair um pouquinho de água aqui no painel não vai se danificar. Lembrando que ele é resistente e não à prova d'água, então sempre tendo um cuidado legal aqui na frente, mas com relação aos demais itens, é tranquilo de limpeza. As peças estão todas dispostas aqui, o equipamento limpinho, bonitinho, pronto para uso de novo. A gente vai montar ele rapidinho só para mostrar como é fácil como desmontar. Disco expulsor colocado aqui, tem o encaixe perfeito do eixo, tampa superior. Posicionei aqui para vir o pino de trava, trava maior. O pinozinho a gente vai encaixar aqui, belezinha. Alavanca de alimentação, mesma forma, encaixou, manda o pinozinho aqui, belezinha, tá pronto para uso do equipamento. É isso, pessoal, esse foi o como operar do processador de alimentos da Samick CA31. Gostou desse vídeo? Dá um joinha, comenta aqui embaixo qual é o equipamento que vocês querem que a gente faça mais vídeos dessa série. Joga o pessoal que tem equipamento que está com alguma dúvida de operação, compartilha com a galera aí. Se inscreve aqui no canal também, porque a gente vai fazer bastante vídeo dessa série, então sempre que sair um vídeo novo você vai estar sempre alerta com o íconezinho aí na sua tela, belezinha? Abraço, até a próxima, tchau!